zeros da função e esboço do gráfico. A partir de agora, nós veremos como elaborar o gráfico de uma função, seja do primeiro ou do segundo grau, de uma maneira mais rápida e simples. Como? Fazendo o esboço do gráfico. Então, simbora. Então tá aí, zeros da função e esboço do gráfico. Primeiro nós temos aqui uma pequena observação. Sim, o zero da função é o quê? É o valor de x para o qual y é igual a zero. O zero da função é, na verdade, a raiz da função. O valor de x que nos dá y igual a zero. Beleza. E a outra observação aqui é que o gráfico da função afim, por ser uma reta, só precisa de dois pontos. E estes dois pontos são os pontos 0y e o ponto x e 0, ok? Como é que nós faremos isto? Muito simples. Na primeira questão, vamos aqui encontrar o zero da função e fazer o esboço de algumas funções do primeiro grau. Na questão 2, faremos isso com funções do segundo grau, ou seja, funções quadráticas. Sim. Então vamos aqui atacar esta letra A, ok? Y igual a x menos 5. Então veja o que é que diz a questão. Em cada função afim, que são as funções de primeiro grau, certo? E estas funções são deste tipo aqui, ax mais b, não é? Sim. Y igual a ax mais b. E aí a questão pede para você determinar o quê? O f de 0 e o zero da função. Uma vez que você acha esses dois pontos, o f de 0 e o zero da função, você já pode fazer o esboço do gráfico com apenas dois pontos. Isto porque, como nós vimos, o gráfico da função afim é uma reta. Beleza. Então, como é que eu vou fazer isto, man? Vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar aqui pelo f de 0, tudo bem? E o f de 0 é super simples, porque, gente, a função é f de x, ok? Então, quando você calcula o f de 0, você está trocando o x por 0, ok? Está trocando o x por 0. O que é que acontece quando você coloca 0 no lugar do x? Isto mesmo. Mata aqui o x, tá certo? E só fica o termo independente. Só fica aqui o valor de b. O ax é eliminado, porque qualquer número vezes x dá 0. Não é isto? É isto sim. Então só fica aqui o termo b, que é o termo independente aqui. Tudo bem? Exatamente. Então quando você substitui aqui o x por 0, observe. 0 menos 5, nem precisava a gente fazer isso aqui, é o quê? Menos 5. Então obtivemos aqui o ponto 0 menos 5. Vamos lembrar que nós precisamos de pontos. Estes pontos são pares ordenados x e y. O primeiro ponto nós obtivemos aqui fazendo x igual a 0. Calculamos o f de 0. Nós fizemos x igual a 0. E obtivemos o valor de y, que foi aqui, ó, menos 5. Beleza. Obviamente, tudo que eu preciso fazer agora é atribuir o 0 para o outro valor, o valor de y. Então, quando eu atribuo agora 0 para y, veja o que é que vai acontecer. No lugar do y, eu vou botar 0. 0 é igual a x menos 5. Se 0 é igual a x menos 5, isso é a mesma coisa que dizer que x menos 5 é igual a 0. Você concorda? E quem é x é o número que menos 5 dá igual a 0. Quem só pode ser o 5, né? 5 menos 5, 0. Isto mesmo. X é igual a 5. Ok? 5 menos 5, 0. Então está aqui o segundo ponto. O primeiro ponto, o ponto 0 menos 5. E o segundo ponto, o ponto 5 e 0. Este aqui é o f de 0, ok? Que é o valor que nós obtivemos quando trocamos o x por 0, tá aqui. E este segundo ponto aqui é o zero da função. Zero da função. Como assim, professor? Exatamente, cabeça. O 5 é o zero da função. 5 é o valor de x que nos dá y igual a 0.
A função não é y? Não é y que está em função de x? Exatamente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir agora estes dois pontos, né? Vou localizar estes dois pontos aqui no plano cartesiano. O ponto 0 menos 5, sim, 0 menos 5, onde é que ele está? Menos 5 é um valor de y, está aqui ele aqui embaixo, ok? E o outro é o ponto 5 e 0. 5 é um valor de x. Está aqui o ponto 5 e 0. Veja que os dois pontos são exatamente em cima dos eixos, ok? Eixo y e eixo x. Ok, professor, e agora como é que eu vou fazer aí, como é que eu vou traçar este gráfico? Muito simples, né? Você está vendo que é uma função crescente, ok? Passa pelo menos 5 aqui subindo, porque você está vendo aqui que o x é positivo. Então vamos lá, vamos nós traçar este gráfico e tá aí, simples assim. Tá aí nossa retinha deste gráfico y igual a x menos 5. Tranquilo, não é? Sim. Vamos aí para a letra B. Caso você não tenha entendido, vai melhorar o seu entendimento agora. Vamos aqui para a letra B, aumentar aqui um pouquinho, ok? Na letra B, eu tenho a função y, atenção, y igual a 3x menos 6. Y igual a 3x menos 6. Vamos lembrar o que é que eu preciso. Eu preciso de dois pontos. Preciso de dois pontos que são pontos x e y, ok? Dois pares ordenados. O primeiro, eu vou atribuir 0 para x e vou achar um valor de y, ok? E o segundo, eu vou atribuir 0 para y e vou achar o valor de x, ok? Neste primeiro ponto aqui, eu estou calculando, na verdade, o f de 0. Lembra? F de x, f de 0. A gente troca o x por 0. Trocando o x por 0, o que é que vai acontecer? 3 vezes 0. 0. Aquilo que eu falei. Só fica o valor aqui do menos 6. Tudo bem? Qualquer função afim. Este cara aqui, o termo B, diz pra gente o ponto onde o gráfico corta o eixo y, ok? Ele corta onde? Nessa função aqui, corta aqui no menos 6, ok? E aqui ele vai passar por aqui pelo menos 6. Tudo bem? Ok. Agora vamos lá para o outro valor, né? O valor de x. Que valor de x é esse que dá y igual a 0? Para isto, o que é que a gente faz? Troca aqui o y por 0. 0 é igual a 3x menos 6. Eu já sei que esse 0, né, pode aparecer, na verdade ele aparece muito mais, né, vezes depois da igualdade, não antes, não é isso? Sim. E aí é só passar o 6 para lá, 3x é igual a 6, e o 3 passa aqui dividindo. Então 6 dividido por 3 é igual a 2. Então tá aqui, olha, achamos este valor, que é quem? O 2. O que é que esse 2 significa? Significa que se você botar o 2 aqui no lugar do x, você vai fazer 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Olha aqui, y igual a 0. Então, o 2 é o valor de x que dá y igual a 0. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Vou localizar esses dois pontos. 0 menos 6 eu já localizei. E o outro aqui, ó, 2 e 0. 2 é um valor de x. 2 e 0. Está aqui minha função passando pelo menos 6 e passando aqui pelo 2 e segue, né? Segue sua vida. Sua vida gráfica vai continuando ali. Beleza, então. Tá aí. Mais um gráfico, mais uma função. Tudo bem? Vamos diminuir aqui para ver como é que ela ficou. Tá aí, ó. Ok? Só de olhar a função aqui, olha, 3x menos 6, você percebe que aqui ela passa no menos 6. Ela passa como? Subindo ou descendo? Aí você olha para o termo A. Né? O 3 aqui é um valor positivo, né? O coeficiente de x é positivo, então passa subindo. E aí você está vendo, ela vai subindo de 3 em 3. Olha. Rau, rau. E assim por diante. Tudo bem, então. Vamos para a letra C. Aqui em cima nós temos letra C. E aí nós temos a função y igual a 2x mais 5. Quero agora, né, os dois pontos para eu fazer o esboço do gráfico.
Que dois pontos são esses? O f de 0 e o zero da função. Sim. Então vamos lá calcular o f de 0 e o zero da função. Beleza? Sim. Então vou botar aqui só para a gente lembrar novamente que é interessante que a gente tenha aqui algo para, né, apoiar o nosso pensamentozinho aqui. Então, inclusive já estão aqui, olha. 0y e x0. Então eu quero aqui os pontos P, x e y, sim, onde o primeiro aqui eu atribuo 0 para x e descubro o valor de y. Galera, não tem o que fazer. Quando você atribui x, o 0 para x, mata o termo ax e só fica aqui, olha. Tá vendo? Então não tem nem graça. Tá aqui o primeiro ponto, é este ponto aqui, 0, 5. Este aqui é o f de 0. O valor que a gente encontra quando troca x por 0. Sim. E agora vamos ao próximo ponto, que fazendo o quê? Atribuindo 0 para y. Quem é o valor de x? E aí, vamos lá. Trocando o y aqui agora por 0, sim, a gente obtém aquela, né, equaçãozinha, ó. 2x mais 5 é igual a 0. E aí, como eu falei, é mais comum que esse 0 apareça aqui, desse outro lado. Ok. E aí, quem é x? Você já entendeu, né? É só você passar o termo independente para o segundo membro. Ele vai passar menos 5, não é? Sim. Sobre, e esse 2 aqui passa aqui dividindo. Ok? Menos b sobre 2a. Então, esse x aqui vai dar um valor quebrado. Sim. Vai dar aqui, ó, menos 2,5. Ok? Menos 2,5 é o valor de x. Então, aqui nós vamos ter o menos 2,5. Onde estão estes pontos? Muito fácil. O ponto 0, 5, 0, 5. 5 valor aqui de y, ok? E o ponto menos 2,5, que é um valor de x, está à esquerda do zero. Então tá aqui, ele vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Menos 2,5. Ele vai estar aqui, tudo bem? Menos 2,5. E aí, cabeça, vamos ao gráfico, sim. Vamos fazer a retinha aí, passando aqui pelo menos 2,5 e passando pelo 5 lá em cima. Tá aí, super simples, rapidinho, você viu? A gente faz aí o gráfico da função. Como eu falei, só de bater o olho você descobre que ele passa pelo 5. Né? Passa pelo 5 o quê? Subindo, ok? E aí, o resto é história, beleza? Vamos para a última aqui, sim. Né? Todas essas aqui são do primeiro grau, super simples, ok? A gente faz esse esboço aqui sem muitas delongas, ok? Vamos lá, vamos. Letra D, eu tenho y igual a menos 5x mais 6. Apareceu uma novidade aqui. Qual foi a novidade? Eu tenho aqui um valor negativo aqui, ó. O valor de A, né, que é o coeficiente de x. Este cara aqui é negativo. O que é que isso significa? Vamos por partes. Vamos achar aqueles dois pontos. Sim. Vamos lembrar, eu quero meus dois pontinhos x e y, né? Onde o primeiro ponto é o ponto onde eu atribuo 0 para x, né? O f de 0, e acho o valor de y, que tá aqui, né? É 6. Beleza, 0, 6. Então, este aqui é o meu f de 0. Beleza. E agora o zero da função. O zero da função é o valor de x. Qual é o valor de x que dá y igual a 0? Qual é o zero da função? Para isso, você sabe, vamos atribuir o y igual a 0. Tudo bem? Então vai ficar 0 igual a menos 2x mais 6. Todavia, a gente bota este 0 do outro lado aqui. Isso. E aí, quem é x? X é igual ao oposto de b, né? Menos 6, dividido por a. Tudo bem? Então, quem é x aqui? Menos 6 dividido por menos 2 é 3. Menos por menos mais, 6 dividido por 2, 3. Então, está aqui, é o ponto 3 e 0. Então, eu tenho esses dois, né, pares ordenados. O ponto 0, 6,
Tá aqui, este gráfico passa por este ponto aqui no eixo Y, e o outro é o ponto 3 e 0. Olha ele aqui, ó, 3 e 0. E observe que coisa interessante. O gráfico está descendo, sim, porque, conforme a gente falou logo no início, aqui esse valor aqui é negativo. Então, esta aqui é uma função decrescente e o gráfico está aqui descendo, né? Deixa eu botar ele aqui bem certinho, passando aqui pelo 6 e passando aqui pelo 3 no eixo X. Sim. Então tá aí, simples assim, rapidinho a gente fez aí estes 4 gráficos de 4 funções do primeiro grau, funções afins, não é isso? Veja que a maioria aqui ficou subindo, né? Os gráficos ficaram quase todos subindo aqui, porque tem um x positivo. Só esse último aqui ficou descendo, porque ele tem aqui o valor de x negativo. Então, rapidinho você faz, ou seja, só com 2 pontos, você faz aí o esboço do gráfico da função do primeiro grau. Vamos agora para a função do segundo grau, a função quadrática, certo? Nessa segunda questão que diz o quê? Vamos lá. Nas funções quadráticas, que são do tipo ax² mais bx mais c, né? Y igual a ax² mais bx mais c, isto é a função do segundo grau, ok? Determine o quê? O f de 0, beleza? O zero da função, ou os zeros da função, sim, vou ajustar aqui a câmera, e o vértice da parábola. Então a gente vai precisar dessas 3 coisas para fazer o quê? O esboço do gráfico. Tudo bem? Então, na função do primeiro grau, eu só precisei do f de 0 e do zero da função. Mas como aqui é uma curva, eu vou precisar saber até que ponto vai essa curva. Então eu vou precisar do vértice da parábola, sim, para eu poder fazer o esboço do gráfico. E aí eu vou começar aqui por esta função aqui, y igual a x² mais 2x menos 3. Y igual a x² mais 2x menos 3. Vamos lá, vamos nessa. Foi demais? Acho que aqui já está suficiente. Sim. Então o que é que eu tenho que fazer? É calcular o f de 0. A primeira coisa, o f de 0 é ridículo. É ridículo por quê? Porque lembra, o que é que acontece quando você troca o x por 0? Isso. Se a sua função é uma função f de x, não é? E você está trocando aqui o x por 0, vai acontecer o que aconteceu na função do primeiro grau. Vai morrer aqui, ó. Mata quem está com x, acaba morrendo. Sobra quem? Quem não tem x é quem sobra. Ok? Então, tá aí, é muito fácil. O nosso f de 0 aí deu igual a quanto? Menos 3. Tudo bem? Com isso, nós achamos o ponto 0 menos 3. Ok? Este aqui é o primeiro ponto. Vou até destacá-lo aqui. Ó. Primeiro ponto que nós vamos usar para fazer o esboço do gráfico. 0 menos 3. Coloquei x igual a 0, obtive aqui o menos 3. Beleza, então. E agora, vou achar o zero da função. Como é que eu acho o zero da função? Eu já vi. Eu vou substituir o y por 0. E da mesma forma que eu fiz na anterior, que eu escrevi no final, eu vou fazer aqui também. Vai ficar x² mais 2x menos 3 igual a 0. Então, esse 0 eu vou escrever lá do outro lado, tudo bem? Aqui. E aí, quando eu faço isso, eu transformo a função do segundo grau em uma equação do segundo grau. E como isto aqui é uma equação do segundo grau, eu vou achar os valores de x aqui usando a fórmula de Bhaskara. Sim, beleza. Então, lógico, existem outros métodos para você descobrir os valores de x aqui, ok? As raízes da função. Mas aqui nós estamos fazendo usando a formulita de Bhaskara. Sim, beleza. Então eu vou aqui inicialmente dizer quem são os valores de A, B e C, porque afinal de contas nós vamos precisar destes valores, ok? O valor de A, que é 1, ok? É o valor que não aparece, tudo bem? Aqui não aparece aqui, 1. O valor de B é o número que está casado aqui com o x, que é o 2. E o valor de C, quem é? É o termo independente, é o menos 3. Ok. Uma vez que eu tenho o valor de A, B e C, eu vou aplicar a fórmula
de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz que x é igual ao oposto de b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Mas quem é delta? Aí onde vem. Primeiro a gente calcula o delta, porque vamos precisar deste delta para calcular o valor de x, tudo bem? Delta é igual, ficou muito troncho isso aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí a pergunta que toda vida o pessoal faz, de onde saiu este menos 4? Da fórmula, tá certo? Como eu falei, existem vídeos aí explicando como surge esta formulita aí. Aqui nós vamos apenas para a aplicação. Beleza. Então, vou substituir as letras pelos seus respectivos valores. Sim. Então, delta vai ser igual, b ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o valor de c, que é menos 3. Então, esse menos 3 vou botar aqui entre parênteses, porque é um valor negativo, ok? Então, vamos lá. Delta vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, menos, por menos lá da frente, olha, menos 4 vezes menos 3. Vai ficar menos por menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza, então. Então, o meu delta aqui deu quanto? 16. Ok. Uma vez que eu tenho o delta, agora eu já posso, né, usar aqui a formulinha para calcular o valor de x. X é quem? É o oposto de b, ok? O oposto de b menos b é, na verdade, o oposto de b. E se b aqui é 2, adivinha quem é o oposto de 2? Isto mesmo, b é menos 2, ok? Então, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta que a gente achou. A raiz quadrada de 16 dividido por quem? 2 vezes 1, ok? Vamos lá. X vai ser igual a menos 2, mais ou menos, o que é que eu faço agora? Vou extrair a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 quanto é? 4. Ok. Sobre 2 vezes 1, 2. E veja, eu tenho menos 2 mais ou menos 4, dividido por 2. Isso significa que eu tenho menos 2 mais 4 e menos 2 menos 4. Então, eu tenho duas continhas aqui para responder, tá certo? Então, eu vou encontrar duas raízes. A raiz x1, que vai ser menos 2 mais 4, dividido por 2, ok? E aí, eu vou encontrar depois a minha raiz x2, que vai ser menos 2, menos 4, dividido por 2, ok? Então, vamos lá. Menos 2 mais 4 é a mesma coisa que 4 menos 2? É. Isto aqui vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. Achamos aqui a primeira raiz. Tudo bem? A segunda raiz, o x2, vai ser menos 2 menos 4, que dá igual a menos 6, dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 quanto é? Menos 3. Achamos a segunda raiz. Menos 2 menos 4, menos 6, dividido por 2, menos 3. Isto significa, que nós encontramos dois valores de x que dão y igual a 0. Então, nós encontramos dois pares ordenados. O par 1 e 0. E nós encontramos o par, vou botar aqui embaixo. Vou botar primeiro o menos 3, não é? Menos 3 e 1, isto. Nós encontramos o par menos 3 e 0 e o par 1 e 0. Então, está aqui mais 2 pontos para a gente traçar o esboço do gráfico. E como foi que eu achei esses 2 pontos? Achando os zeros da equação, né? Transformei aqui a função em uma equação, como? Trocando o y por 0. Isto. Quando eu fiz isso, eu transformei a função numa equação, uma equação de segundo grau, achei as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Beleza. Então, já estou com a faca e o queijo na mão, falta somente eu achar o quê? O vértice da parábola. Só falta achar o vértice da parábola. Pessoal, o vértice
é o ponto que divide a parte que desce da parte que sobe. Ou, se for o caso, a parte que sobe da parte que desce. É o ponto limite, né, da sua função. É o ponto de máxima ou o ponto de mínima. É o vértice. Agora, como o vértice divide a função ou o gráfico em duas partes iguais, eu posso encontrar o vértice a partir desses dois valores que eu encontrei aqui. Olha. 1 e menos 3. Como assim, professor? O que é que você está querendo dizer com isto? Cabecinhas, o 1 e o menos 3, ou o menos 3 e o 1, são os pontos onde o gráfico desce, né? Ele corta o eixo X passando pelo menos 3, e depois ele sobe passando pelo 1. Então, esse menos 3 e este 1 são estes pontos onde o gráfico desce e onde ele sobe. Beleza. Então, o que eu quero agora saber é que ele desce até onde é que ele desce? Qual é o ponto máximo aqui, ou mínimo, né, em que ele vai descer? É isso que eu quero saber agora. Todavia, uma coisa eu já sei, que o x do vértice é o ponto central ou o ponto médio entre as duas raízes. Se você é um garoto esperto, já deve perceber que ponto é este, que ponto central é este aqui, olha. O menos 1. Observe que do menos 1 para o menos 3 você tem 2 unidades. Do menos 1 para o 1 você também tem 2 unidades, ok? 1, 2. 1, 2. Então, esse aqui é o x do vértice. E a gente pode descobrir, se você tiver já no gráfico, você já pode descobrir que é o ponto central, certo? Ou o ponto médio das raízes. E caso você não tenha aí o seu plano cartesiano, você pode simplesmente, vamos botar aqui, cálculo do vértice, vamos melhorar esse negócio aqui, né? Cálculo do vértice, fazendo o quê? A média das raízes. Então vamos lá, o x do vértice vai ser o menos 3 mais 1 dividido por 2. Então, o que é que eu estou fazendo? A média. Eu já sei quanto é que vai dar lá, né? Só de olhar a gente já viu. Eu já sei. Mas vamos supor que a gente não sabe, né? Então, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, tá aí, olha. Menos 1. Então, o x do vértice é aquele ponto onde a gente já sabia aqui, olha. É esse aqui. O ponto central. É o ponto médio das raízes. Beleza. Então, falta agora eu saber o y do vértice. Ele vai sim, essa aqui é o eixo de simetria, o eixo que divide a parte que desce da parte que sobe. Beleza. Agora, vai até que ponto? Até que valor de x? Até que valor de y, não é? Isso. Vamos descobrir agora o que? O y do vértice. Então, para achar o y do vértice, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o valor do x do vértice, o menos 1, no x da minha função. Aqui, ó. Isto mesmo. Na x ao quadrado mais 2x menos 3, sim. Então, veja o que é que vai acontecer quando eu trocar esse x pelo menos 2 que eu acabei de encontrar aqui. Ó. Vamos lá? Sim. Vamos nessa. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Vou botar em parênteses porque é um valor negativo, né? Menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, ok? 2 vezes x, 2 vezes menos 1, menos 3. E aí vou resolver essa continha, tá certo? Onde eu vou ter aqui menos 1 ao quadrado dá 1, mais por menos, menos 2 vezes 1, 2, menos 3. 1, menos 2, menos 3. Quanto é que dá isso aí, cabeça? Muito simples. Muito simples. É 1 menos 5. Quando eu junto esses dois caras aqui, dá menos 5. 1 menos 5 dá quanto? Menos 4. Então tá aí. Acabamos de achar o vértice. Sim, o vértice é o ponto menos 1 e menos 4. Tá, com este aqui, nós encontramos todos os pontos necessários para fazer o esboço do gráfico, ok? Então vamos lá, vamos nessa.
ponto que nós encontramos foi aqui, o menos 1, que eu já tinha, sim. E aí descobri o menos 4. Tá aqui ele, ó. Tá aqui. Então tá aí, cabeça, o gráfico vai descer até o menos 4 e depois ele vai subir. Beleza. Agora, tem um ponto que eu ainda não marquei, que foi o primeiro que nós encontramos, o ponto 0 menos 3. Certo? O ponto 0 menos 3, onde é que ele está? Tá aqui, olha. 0 para x, menos 3 aqui para y. Sim. E aí, você agora vai precisar usar, né, a força da sua inteligência para imaginar um outro ponto, certo? Que está pedindo aqui para a gente marcar. E como é que nós vamos fazer isto? Usando o eixo de simetria. Tudo bem? Veja que o eixo de simetria divide estes dois pontos aqui que estão à mesma distância. Da mesma forma, o eixo de simetria divide estes dois pontos aqui que estão na mesma distância. Certo? O ponto menos 2 e 3 do ponto 0, menos 3, ok? Então, nós podemos descobrir, usando a ideia da simetria, que aqui existe outro ponto. O ponto menos 2 e menos 3. O ponto que a gente obtém quando substitui o x por menos 2. Tudo bem? Vamos ao gráfico? Sim. Então, é algo mais ou menos assim o esboço do gráfico. Tudo bem? Vamos para a letra B? Sim, né? Letra B. O que tenho aqui? X ao quadrado menos 6x mais 5. E y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, veja, a gente primeiro acha o f de 0, que é ridículo, ok? Porque a gente mata os x e só fica quem? O termo independente. F de 0 é igual a 5 e com isso a gente acha o ponto 0, 5, que é o primeiro ponto que a gente vai usar, né? Que a outra acabou sendo o último que a gente marcou, né? Mas não tem problema. Depois vamos para o zero da função. A gente faz isso trocando o y por 0, tá certo? E aí a gente já sabe que vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Estamos trocando o y por 0. E aí, o que era uma função agora é uma equação. E esta é uma equação do segundo grau. Para isto, vamos dizer quem é A, 1. Quem é B, coeficiente de x, que é o menos 6. E C aí nós temos o 5. Ok. Feito isto, vamos para a fórmula de Bhaskara. E aí a gente sabe que primeiro devemos calcular quem? O delta. Delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta, né? Vou deixar de azul mesmo. Delta vai ser quem? Menos 6 ao quadrado, ok? Menos 6, como é negativo, vou botar em parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, ok? Delta vai ser igual a 36 menos 4 vezes 5, 20. Por coincidência, a gente obteve de novo aqui o delta igual a 16, certo? Coincidência. Vamos agora para o x? Sim. X vai ser quem? O oposto de b, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser quem? O oposto de b. Então, se b aqui é um valor negativo, é menos 6, ele vai vir para cá um valor positivo, 6. Então, mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 16, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada de 16, a gente já sabe, inclusive, da questão anterior, que é igual a 4, ok? Dividido por 2. E aí, aqui está bem simples. O x1 vai ser 6 mais 4 dividido por 2. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5, ok? E o x2 vai ser 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, 1. Achamos aí os dois pontos, né? Os dois pontos onde o gráfico corta o eixo X, que são os pontos 1 e 0 e 5 e 0. Beleza. Vamos já colocar aqui no gráfico
estes pontos que nós acabamos de encontrar, ok? O primeiro foi o f de 0, e aí aquele pontozinho mais fácil de todos, que foi o ponto 0,5. Então, este gráfico passa aqui, sim, no 5. E aí nós achamos o 1, 0 e 5, 0. 1, 0 está aqui, olha. x1, y0, e o outro está aqui, 5, 0. Então você já deve estar vendo o que é que está acontecendo. O gráfico vem lá de cima, certo? Desce aqui pelo 5, passa no 1, vai até algum determinado ponto e sobe aqui no 5 de x e segue sua vida gráfica, sim. Então, o que é que nós precisamos agora? Saber até onde ele desce. Não é? Precisamos saber até onde ele desce. Aqui eu já tenho, né, usando a lógica aqui, nem vou fazer aquela continha lá ridícula, tá certo? Eu já tenho aqui o eixo de simetria, tá certo? O eixo de simetria, ou seja, o ponto que divide a parte que desce da parte que sobe, tá aqui, olha. É isso aqui, é o meu eixo de simetria, ok? É este carinha aqui. Eu poderia até colocar, ver se eu consigo fazer isso aqui. Não sei se eu consigo botar isto aqui. Lá, contorno da forma. Olha aí, ó, tá aí. Tá aí, esse aqui é o eixo de simetria. Tudo bem? Deixar aqui bem fininho. Sim, tá aí, ó. Que divide a parte que desce da parte que sobe. Como é que eu descobri esse eixo de simetria? Pessoal, usa na lógica. É o ponto médio das duas raízes, ok? 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Então, fazendo a média das raízes, tá aí, é o 3. E com esse 3, que é o x do vértice, vamos lá calcular cálculo do vértice, ok? Cálculo do vértice. Preciso sair daqui? Sim. Vamos aqui ao cálculo do vértice. Eu já tenho o x do vértice? Sim, eu tenho lá o x do vértice, que é o ponto que indica o eixo de simetria. Então, o x do vértice eu já obtive fazendo 1 mais 5 dividido por 2, que foi o quê? 3. Tá lá o x do vértice, 3. Aí, com esse 3, eu sapeco na função. Vai ficar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Onde tiver x, eu vou botar quem agora? Vou botar aquele valor de x, né? O x do vértice. Beleza, então. Vai ficar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Então, vamos lá. O y do vértice vai ser 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Onde tinha x, troquei por 3. Então, o y do vértice vai ser igual a 9 menos 18 mais 5. Quanto é que dá essa continha? Muito simples. Eu vou pegar o 9 e somar com o 5, porque são dois valores positivos, dá quanto? 14. Menos 18, menos 4. Ok? Então, achamos aí o vértice. O vértice é o ponto x, 3, y, menos 4. E aí, achamos o último ponto que faltava, ok? Vamos lá marcar 3 e menos 4. 3 e menos 4. Vou descer isso aqui mais um pouquinho. Certo. Tá aqui o meu ponto 3 e... menos 4. Ok? E aí, cabecinha, aquilo que eu falei no gráfico anterior. Vamos usar nossas imaginações para descobrir um ponto aqui que a gente descobre usando o eixo de simetria, ok? Veja, da mesma forma como o eixo de simetria está dividindo aqui a parte que desce da parte que sobe, não é isso? Olha. Então, nós também podemos descobrir mais um ponto aqui, olha. Um ponto que está na mesma distância aqui deste 5. E é o 5 e 5. Vral. Ok? 5 e 5. Não. Não era o 5. Era aqui no próximo, né? No 6. Olha a patada, professor. Olha a patadinha. Sim, man.
Estou ligado. É aqui. É o próximo. Se é o valor anterior de x, sim. Então vamos lá. É o 6 e 5. Exatamente. Até porque a gente não poderia ter 2 pontos aqui com a mesma abscissa, não é? Sim, não poderia. Então tá aí o meu gráfico. Opa, passou longe. Meu gráficozinho. Tá aí para o lado que desce. E agora para o outro lado, o lado. Vixe, que o lado que sobe. Ficou troncho, mas é difícil acertar aqui, né? É difícil. Não é fácil. Vai ficar assim. Beleza. Temos mais um? Sim. Temos mais um grafiquinho. Que é letra C aqui. É um gráfico. Esse sim vai ficar emborcado. Um gráfico com o A negativo. Ok? Um gráfico com A negativo. A câmera precisa ser ajeitada novamente. Isto. Vamos a esta última função. Uma função que tem A negativo. Ok, tá aqui ela. Y é igual a menos x ao quadrado mais 4 menos 3. X ao quadrado mais 4 menos 3. É essa aqui a função que nós vamos desbulhar encontrando o f de 0, o zero da função e o vértice da parábola. Sim. Então vamos lá, começando pelo f de 0, a coisa mais fácil do mundo, está aqui, menos 3. Ok, achamos o primeiro ponto, 0 menos 3. Ah, professor, estou pegando o jeito. Próximo agora, o que é que eu faço? Troco y por 0, transformo a função em uma equação. Que tipo de equação? Do segundo grau. Onde era y, agora é 0. E aí, transformamos numa equação de segundo grau. Acho o valor de A, o valor de B, no caso aqui é 4, sim, e o valor de C. Com estes valores aqui, eu substituo na fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, acho o delta. Delta aqui vai ser quem? B ao quadrado. Como B ali é 4, eu vou ter 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Está em parênteses, porque é negativo. Sim, delta vai ser igual a 16. Atenção, menos por menos vai ficar aqui mais. 4 vezes 3, 12. Tem algo errado. Tem algo errado. Lembra que o A é negativo, né? Sim, uma das coisas que eu mais falei no início, ó, A é negativo? Sim. Eu coloquei aqui o A, 1, o A aqui é menos 1. Calma, A aqui é menos 1. Sim, olha, menos x ao quadrado. Ok. Então, vamos lá. Este carinha aqui vai ficar em parênteses, ok? Menos 1 vezes, e aí, menos 3. Ok. Aí veja o que é que vai acontecer. Menos por menos por menos. Menos por menos dá mais. Mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Isto, 16 menos 12, quanto é? 4. Achamos o delta. Agora que nós achamos o delta e deu um valor positivo, não é? Sim. Nós vamos encontrar duas raízes reais aí. Sim, cabeça man. Vamos para o cálculo do x, que é o oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual ao oposto de b. B lá é 4. Então, vem aqui para cá, menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que foi 4, dividido por 2 vezes, atenção, o valor de A, menos 1. Ok, tudo bem, menos 1. X vai ser igual a quem? Menos 4, mais ou menos 2, dividido por quanto? 2 vezes menos 1, menos 2. Ok, vamos agora para o cálculo do x1, que vai ser menos 4 mais 2, dividido por menos 2. Atenção! Menos 4 mais 2, menos 2.
dividido por menos 2, menos por menos dá mais, 2 dividido por 2, 1. E, para a gente encerrar aqui, o cálculo do x2. x2 vai ser menos 4, menos 2, dividido por 2. Por 2 não, menos 2. Isto. Teve sinal negativo, precisamos ficar espertos. Sim. Menos 4, menos 2, sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 4, menos 2 dá menos 6, dividido por menos 2. Aqui sim, na divisão a gente faz o joguinho de sinais. Menos por menos mais, 6 dividido por 2, 3. Encontramos os pontos onde o gráfico fura o eixo X na descida e na subida. São eles os pontos 1 e 0 e o outro aqui foi 3, 3 e 0. Os pontos de x para os quais y é igual a 0. Sim. Beleza, então. Com esses dois pontos aqui, a gente pode encontrar o x do vértice. Por quê? Não é o ponto médio, é sim. O x do vértice é o ponto médio, né? Então, o x do vértice vai ser igual a 1 mais 3 dividido por 2. Então, tá na cara. 1 mais 3, 4, dividido por 2, quanto é? 2. Ok? Então, vamos resumir aqui. 2. X do vértice é 2. E quem é o y do vértice? Para achar o y do vértice, eu vou pegar o valor de x e substituir na função. A função é menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Vou inicialmente escrever a função aqui. Ó. Menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 4x mais 3. Menos x ao quadrado, mais 4x menos 3. Foi o contrário, né? É mais aqui e menos aqui, sim. Então, eu vou pegar este valor de x e substituir no x da função. E aí vou achar o y do vértice. O y do vértice vai ser igual a, atenção, cabecinha de melão, o oposto de x ao quadrado. Ok? Então, é o oposto de 2 ao quadrado. Mais 4 vezes 2 menos 3. Atenção, o y do vértice quem é? O oposto de 2 ao quadrado, quem é? Menos 4. Porque 2 ao quadrado é 4. O oposto, menos 4. Sim. Lembra que este sinal de menos não está elevado ao quadrado, só o 2. Ok. Mas 4 vezes 2, 8, menos 3. Observe. Menos 4, menos 3, dá menos 7. Menos 7 mais 8 é 8 menos 7. Quanto é que dá essa continha aqui? Dá 1. 8 menos 7. 1. Achamos o vértice. Quem é o vértice? x2, y1. Está aqui o último ponto que faltava. Vamos agora direto para o gráfico MAN. Vamos marcar estes pontos sinistros que nós acabamos de encontrar. Sim, são eles. F de 0. 0 menos 3. 0 para x, menos 3 para y. Aqui embaixo. Ok? 0 menos 3. Próximo. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Tá muito pequeno isso aqui. Próximo. Os zeros da função. 1, 0, 3, 0. 1, 0 é este camaradinho aqui. 3, 0 é este outro aqui. 1, 0. 1 para x, 0 para y, né? Sim. E depois o ponto 2, 1. Aqui ele. 2, 1. 2 para x, 1 para y. 2 para x, 1 para y. Então, tá aqui o vértice. Né? E, obviamente, esse aqui é o eixo de simetria. Ok? E aí, vamos lá marcar aquele outro pontozinho que a gente faz na malemolência. Sim, que é esse aqui. Ó. A gente vai marcar aqui este ponto aqui. Então, vai ser 4 e quem? Tá aqui, ó. 4 e menos 3. Tudo bem? Que fica na mesma altura deste menos 3 aqui. Tá aí nosso gráfico descendo, não é? Ó. Isto.
Deixa eu ver se eu consigo melhorar isto aqui, né? Não é que o gráfico está descendo, ele está emborcado. A curva aqui tá um U de cabeça para baixo. Ok, tá aceitável, sim. Né? E este gráfico tá desse jeito aí, por quê? Porque o X é negativo. O A aqui é negativo, man. A negativo. Onde é que está esse A negativo aqui? Tá aqui ele. A negativo. Ok? Gráfico emborcado. Sim. A positivo, gráfico desemborcado, viradinho para cima. Não ficou a coisa mais linda do mundo, porque, afinal de contas, não é fácil fazer isso na mesinha digitalizadora. Sim. Mas está aí os gráficos, né? Na verdade, os esboços dos gráficos. Sim, ficou um pouco comprido aí, porque são muitos gráficos para fazer. Não é que cada um deles demora, não. A gente faz isso aí de uma maneira simples, rápida, mais rápido do que se a gente fosse fazer o gráfico com todos os pontos, né, conforme os mandamentos bíblicos nos ensinam, ok? Deste formato aí, nesta forma aí, o esboço sai muito mais rápido, certo? Mas, logicamente, nós temos muitos aí para esboçar e acabamos levando muito tempo. Ok, man? Então é isto. Nos vemos num próximo assunto. Por hora, a gente vai ficando por aqui, ok? Então é isso. Tchau!